vista que o tributo é meio e não fim, né? Ele não existe nem para agulhar a carne do contribuinte, nem para escorchar o contribuinte abarrotando de dinheiro as curvas dos cofres públicos. Eu fui o orador da minha turma, eu sou da turma de 1972 da Faculdade de Direito da PUC de São Paulo. E o paraninfo da turma foi o saudoso e hoje legendário professor Geraldo Ataliba. E naquela época, né, dava-se realmente muita importância à solenidade de formatura, tanto que a escolha do orador era feita mediante concurso, né? Eu me lembro que disputei o cargo de orador da turma com mais 12 colegas, né, e acabei ganhando. E aí houve uma série de reuniões preparatórias para a formatura, e numa delas o professor Geraldo Ataliba me perguntou o que eu pretendia fazer da vida, né? E eu disse, não, talvez eu preste um concurso público, como de fato prestei, né? Eu ingressei no Ministério Público logo em seguida, e eu quero fazer o curso de mestrado aqui na PUC, mas não já, porque eu pretendo fazer o mestrado em Direito Penal. O Direito Penal costuma ser a menina dos olhos, né, dos estudantes durante o curso de bacharelado em Direito. Eu tinha até ganho um prêmio em Direito Penal e achava que a minha trajetória, né, como professor se daria no campo do Direito Penal. Mas aí o professor Ataliba, né, muito persuasivo, me disse, não, inscreva-se em tributário, que tributário é a mesma coisa, em tributário também se estuda o princípio da legalidade, o princípio da tipicidade, não há diferença nenhuma, né? E eu, no verdor dos meus 23 anos, né, acabei acreditando, né, me inscrevi em tributário. Depois notei, né, que, claro, há pontos de contato, porque o direito é cientificamente uno, né, entre o direito tributário e o direito penal. Mas o direito tributário tem a sua própria fisionomia, as suas especificidades. Mas aí eu me encantei pela disciplina, não me arrependi da escolha, né, e fiz toda a minha carreira universitária como tributarista, né? Eu sou o titular da cadeira de Direito Tributário da PUC de São Paulo. Agora, o curioso é que eu acabei ingressando no Ministério Público do Estado de São Paulo. Eu sou hoje procurador de Justiça aposentado. E a pergunta que mais me faziam era justamente essa, né? Como é que você, sendo promotor, se especializou em tributário, né? E aí eu perguntava, você tem tempo para ouvir, né? Quando o meu indagador respondia que sim, eu contava toda essa história. E aí não outro detalhe, né? Eu não podia, caso tivesse optado pelo direito penal, né, dizer sem muito cabotinismo que eu era o melhor penalista do Ministério Público de São Paulo, até porque o Ministério Público de São Paulo tem excelentes penalistas, né? Mas eu podia dizer, sem ser pernóstico, né, que eu era o melhor tributarista do Ministério Público de São Paulo por uma razão muito simples, eu era o único, né? Não havia outro, então só podia ser mesmo o melhor. Bom, eu realmente, né, me formei no começo da década de 70 do século passado e eu tive a oportunidade de conhecer nomes que fizeram a história da ciência do direito tributário no Brasil. Alguns ainda pontificam entre nós, é o caso, por todos cito, do eminente professor Paulo de Barros Carvalho, de quem sou amigo e admirador, e por que não discípulo, né? Ele sempre foi o meu mestre. Mas também conheci a Leomar Baleeiro, que estava terminando, né, a sua trajetória intelectual. Ele faleceu em 1978, mas eu, formado em 72, durante 6 anos tive uma grande convivência com ele. Conheci Rubens Gomes de Souza, precocemente falecido, né, na idade de 60 anos, hoje me parece uma idade muito pequena, né? Na época, com 22, 23, eu tinha na conta de idoso, né? Hoje vejo que era um jovem Rubens Gomes de Souza. Aliás, a respeito de Rubens Gomes de Souza, eu posso dizer que ele me impressionou muito pela modéstia do sábio. Ele muitas vezes vinha
participar de debates na PUC de São Paulo, e mesmo nos cursos de pós-graduação em Direito Tributário, estrito sensu, mestrado, né? Ele frequentou a sala onde eu assistia às aulas, né? E ele nos ouvia pacientemente, ele aceitava as nossas críticas, ele até admitia que em alguns pontos tinha se equivocado, né? Hoje eu sei que era para nos incentivar, né? Para que nós tivéssemos as nossas próprias opiniões, né? Para que não fôssemos escravos da verdade pronta, do tipo Magister Dixit, o professor falou, não se discute. Mas na época, né, me parecia que realmente, né, estava ao lado dos meus colegas ensinando ao mestre, né? Vejam a minha pretensão. Não é? E outros tantos, Alfredo Augusto Becker, né, cheguei a me corresponder com ele. O que é que eu diria aos colegas, né, que já estão nos substituindo, né, com alegria que eu vejo as novas gerações, das quais vocês são líderes representantes, começando a ocupar os postos chaves dentro da ciência do direito tributário, né, que se preocupem com as novas teorias, né, mas que também não olvidem os mestres, né, nem tudo que é antigo é superável. Eu acho que ainda se faz imprescindível uma leitura refletida da obra justamente de Aleomar Baleiro, de Rubens Gomes de Souza, de Rui Barbosa Nogueira, que foi um expoente da Universidade de São Paulo, da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, de Geraldo Ataliba, claro, né, de quem eu sou sucessor, digamos assim, intelectual, né, sem a pretensão de me ombrear com o legendário mestre, mas enfim, procuro seguir as suas passadas, e também dos clássicos do direito público, né? Há quem fale, Pontes de Miranda, esse esquecido. Não, Pontes de Miranda não pode ser esquecido, né? Temos aí o monumental Tratado de Direito Privado, em 60 volumes, obra ímpar no mundo, né? Os seus famosíssimos comentários às Constituições de 37, de 46, de 67, inclusive com a emenda constitucional número 1 de 69, os seus estudos e pareceres, né, que estão compilados em mais de uma dezena de volumes, né? José Sotomayor Borges, né, outro nome que não pode ser esquecido, que já pontificava quando eu comecei a minha trajetória intelectual e que, para nossa alegria, continua, né, a difundir as suas luzes. E, evidentemente, temos aí a nova geração, né, o professor Chuele, que é titular de Direito Tributário da USP, o professor Heleno Torres, o professor Estevão Orvat, o professor Humberto Ávila, né? Nas Minas Gerais, Isabel Derzi, Sacha Comon Navarro Coelho e tantos outros, né? Eu não gosto de cometer o pecado da omissão, mas a nossa memória é falha, né? Mas temos grandes tributaristas também na nova geração. Eu ainda me permitiria citar Paulo Caliendo, né? E por que não um professor que fez a sua carreira à margem da PUC, da USP, mas que é brilhantíssimo, né? O professor Ives Gandra da Silva Martins, né? Um homem, inclusive, que não é apenas um tributarista, né? Ele é um jurista e, mais do que tudo, um humanista, um filósofo, é um homem de pensamento, né? Eu acho que ele não cabe no rótulo tributarista, ele vai além, né? É um filósofo, um homem de pensamento que também conhece e muito direito tributário, né? Peço de antemão desculpas por alguma omissão, né? Porque há tantas e tantas pessoas qualificadíssimas na área, né? O direito tributário talvez tenha sido o ramo do direito, né, que mais se expandiu nas últimas décadas. Tanto que já se fala em sub-ramos do direito tributário, o direito tributário penal, o direito tributário internacional, né, o direito tributário econômico, né, enfim, isso tudo nos reconduz a um universo, né, na verdade, o direito voltado para o fenômeno da tributação. Não
não diria que o ensino jurídico no Brasil está em crise. Me parece que com a multiplicação de faculdades de direito, nem todas oferecem um ensino de boa qualidade. Faltam professores qualificados para centenas de faculdades de direito que se espraiam por esse país. Agora, nas escolas mais tradicionais, né, aqui em São Paulo temos, claro, a São Francisco, a PUC, o Mackenzie, por que não, né, a FMU, há corpos docentes muito qualificados, muito preparados, com títulos pós-graduados, muitos obtidos no exterior, com grande brilhantismo. Né? Então, nas escolas mais tradicionais, não só de São Paulo, do Brasil todo, né? E aí me refiro também às faculdades do Rio de Janeiro, do Rio Grande do Sul, de Pernambuco, né? A Casa de Tobias Barreto, né? A Faculdade de Direito de Recife, a antiga Faculdade de Direito de Olinda, nas Minas Gerais, né? A Casa de Campos Sales, né? A Faculdade de Direito da Universidade Federal de Minas Gerais. Nessas grandes faculdades o ensino continua a ser de ótima qualidade. Né? Agora, também é importante termos presente que ninguém aprende se não estiver imbuído da vontade de aprender. Né? A personagem estelar do processo de aprendizado é o próprio aluno. Né? O professor sozinho não faz milagres. Ele é um orientador, é alguém que incita o debate, a reflexão. Mas quem realmente, né, assimila os conhecimentos é o aluno quando está disposto a isto, né? Quando ouve e especialmente reflete sobre o que ouve. Eu costumo dizer nas minhas aulas de apresentação, né, que nenhum aluno deve ser como porteiro de auditório. Né? O porteiro de auditório ouve uma conferência por noite, mas, tirante uma que outra exceção, o porteiro de auditório é uma pessoa de pouco trato intelectual. Por quê? Porque não reflete sobre o que ouve. Né? Então eu concito os meus alunos, né, a meditarem, a refletirem, a fazerem uma reflexão crítica em profundidade sobre aquilo que lhes estiver sendo exposto. Né? Então eu diria que crise realmente não há. O que há são deficiências setoriais, dada a multiplicação de escolas de direito, e algumas, lamentavelmente, né, não preenchem, né, os requisitos básicos para formar novas gerações de bons operadores do direito. Vejam, nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Na minha época, priorizava-se o conhecimento teórico. Dizia-se, a prática virá depois. Né? Então era comum o estudante, né, amealhar grandes conhecimentos teóricos, mas não saber nem onde ficava o fórum, né? Não saber o que era uma petição. Né? Quando alguém falava, foi aberta a vista para o promotor. Né? O que será isso? Né? Insondável mistério. Os autos estão conclusos com o juiz. O que é isso? Né? Foi expedida uma certidão, né? Mas quem expediu? O que é uma certidão? Né? Havia dúvidas elementares, né? Até entre alunos brilhantes, né? Que depois, formados, né, iniciavam a sua trajetória e hoje estão pontificando, né, nas academias, e nas cátedras e nas carreiras jurídicas. Né? Hoje, felizmente, né, ao lado dos conhecimentos teóricos, também se dá importância à prática, né? Até porque o verdadeiro conhecimento é fruto da conjugação da teoria com a prática. Eu estou aqui a repetir com minhas próprias palavras lições clássicas de Pontes de Miranda. Né? Pontes de Miranda observava, a meu ver com razão, que o verdadeiro conhecimento de um assunto pressupõe conhecimentos técnicos, conhecimentos teóricos, mas também conhecimentos práticos, né? Saber como fazer. Agora, em uns tempos a essa parte, né, o modelo americano tem impressionado alguns. Né? É o estudo do direito a partir de casos. Né? Veja, eu não me sinto autorizado a censurar
essa fórmula, não é? Mas uma coisa é certa, o direito americano é diferente do direito brasileiro, né? Nos Estados Unidos, o precedente judicial tem uma importância que no Brasil, convenhamos, não tem, né? De modo que o que é bom para os Estados Unidos, pelo menos nesse particular, não é bom para o Brasil, né? Não devemos desdenhar o dia a dia, a realidade dos tribunais, a jurisprudência, mas sempre tendo presente que a jurisprudência em nosso país, no rigor dos princípios, não é fonte do direito. A fonte do direito no Brasil é a lei, né? O nosso direito é legislado. E quando eu falo em lei, claro que eu estou a abarcar também a lei das leis, a Constituição Federal, ainda mais em matéria tributária, né? A propósito, o Geraldo Ataliba, né, ele também não queria ser chamado de tributarista, ele dizia que era um constitucionalista especializado em direito tributário. E realmente, né, no Brasil ninguém pode ser havido por conhecedor do direito tributário se não tiver palmilhado a Constituição. A lei maior tributária no Brasil não é o Código Tributário Nacional, a lei maior tributária no Brasil, sabem os colegas, é a própria Constituição. Bom, não quero dar o voto de Minerva, né, o voto de desempate. É evidente que todo aperfeiçoamento é bem-vindo, né? Não sou saudosista, não sou conservador a ponto de imaginar que nada deva ser mudado, nada deva ser melhorado. Eu sou favorável a mudanças tópicas, né? Mas basicamente o que está aí merece ser conservado, né? Não é preciso, penso eu, demolir o que foi construído, né, desde a instalação dos cursos jurídicos no nosso país, em 1827, e construir um novo prédio, né, a partir do nada. Eu acho que o prédio existente, né, posto provecto, né, ele ainda tem as suas belezas, né, ainda pode ser aproveitado. Carece de alguns aperfeiçoamentos, algumas reformas, né. Então, acredito um pouco mais de estudos de filosofia do direito, de teoria geral do direito, de lógica jurídica, né, complementando o currículo. Mas uma reforma radical me parece temerária, né, sem embargo, né, das outras opiniões em sentido contrário. Acho que não há necessidade de se destruir, há necessidade de sempre mais se aperfeiçoar. Não dormir sobre os louros conquistados, mas também não jogar fora os louros, né? Afinal, os louros aí estão e foram muito bem conquistados. Na verdade, o ICMS se inspira no IVA europeu, Imposto sobre Valor Agregado. Mas se observarmos bem, o IVA é um imposto nacional. Se quisermos, é até um imposto internacional, agora com a União Europeia. No Brasil, o nosso IVA, né, que é justamente o ICMS, é um imposto regional. Ele não é cobrado pela União Federal. É cobrado, né, é criado e cobrado pelos Estados-membros em seu território pelo Distrito Federal. Isso cria problemas, né, problemas que respondem pelo nome técnico de guerra fiscal. Tanto que os tributaristas estrangeiros que nos visitam, ao serem informados que o IVA brasileiro, assim eles chamam o nosso ICMS, é cobrado pelas províncias, né, na verdade, pelos Estados-membros, né, invariavelmente perguntam, né, mas isso não gera conflitos? Né? Podemos até adaptar a pergunta, isso não ocasiona a guerra fiscal? À pergunta cabem duas respostas, né? Uma muito técnica, né? Não, porque a Constituição brasileira, no seu artigo 155, parágrafo 2º, 12G, com todas as letras, estabeleceu que isenções, incentivos e benefícios em matéria de ICMS
só são válidos se forem conveniados, se forem aprovados por todos os Estados-membros, mais o Distrito Federal, por meio de convênios celebrados e ratificados por todas as unidades federadas interessadas. Essa é a resposta técnica. Resposta prática. Lamentavelmente, muitos estados, ávidos de recursos, acabam criando incentivos econômicos, incentivos financeiros, diretos ou indiretos, que acabam custeando essa exigência constitucional, o que gera a guerra fiscal. A guerra fiscal seria eliminada se houvesse a federalização do ICMS, mas ela não me parece possível, porque o ICMS é o imposto que sustenta os Estados-membros. Também já se falou, talvez fosse o caso de atribuir à União a aptidão para arrecadar o tributo e depois repassá-lo aos Estados-membros e ao Distrito Federal. Não me parece que essa solução seja oportuna, seja boa, porque a experiência revela que às vezes os repasses tardam, sob pretextos vários, a pessoa política às vezes se nega a dar a César o que é de César. Então, o fundamental é lutar para que prevaleça o primado da Constituição, para que essa diretriz constitucional seja aplicada. Acredito que o Supremo Tribunal Federal está fazendo todo o possível para que esse dispositivo que há pouco mencionei venha efetivamente aplicado. Mas deve haver também um pouco de lealdade dos estados, porque o Supremo faz a sua parte, declara inconstitucional um benefício concedido ao arrepio de convênio. Mas aí o Estado-membro cria outro, que às vezes é igual àquele que foi fulminado pela Corte Magna. Então, que se criem mecanismos mais eficazes para se impedir que as decisões da mais alta corte do país venham custeadas em detrimento do princípio federativo e do subprincípio da lealdade federativa. É um tema até pouco estudado no Brasil, mas muito estudado na Alemanha. Nas dobras do princípio federativo está o princípio da lealdade federativa. Uma unidade federada não deve criar armadilhas para outras. O Estado que se locupleta às custas de outro Estado está, de algum modo, conspirando contra a federação. Assim também a pessoa política que deixa de repassar os tributos que arrecada, como determina o texto constitucional, a outra ou a outras pessoas políticas, não está agindo com lealdade federativa. É um assunto que precisa ainda ser pensado e é preciso que as conclusões da teoria acabem repercutindo no plano prático. Expressivo nessa luta por uma carga tributária mais justa, mais equânime. O Brasil tem, se não a maior, uma das maiores cargas tributárias do mundo. Eu costumava dizer que o Brasil tinha a maior carga tributária do mundo, até que alguém me corrigiu, demonstrando que, na verdade, a maior carga tributária do mundo é a carga da Suécia. Parece que a nossa carga tributária está na casa dos 37% do nosso produto interno bruto. E a carga tributária da Suécia beira os 40% do produto interno bruto daquele país. Mas não vamos comparar o incomparável, é só verificarmos o retorno que o contribuinte sueco tem da parte do Estado e o retorno que, lamentavelmente, o contribuinte brasileiro também tem. Na Suécia, eu costumo dizer brincando, mas é brincando que se dizem as verdades, se o próprio rei adoece, ele vai para um hospital público, é bem tratado e, se a sua moléstia for curável, volta para o trono. No Brasil, todos sabemos o estado deplorável do serviço médico que nos é oferecido pelos hospitais, pelos hospitais públicos. Só para dar um exemplo, na Suécia ninguém precisa se preocupar com planos de aposentadoria privada, ninguém precisa
pagar o próprio ensino, né? Eu mesmo não sabia, lá não há escolas particulares, todas as escolas são públicas e oferecem um ensino de boa qualidade, né? As pessoas um pouco mais abastadas não precisam blindar os seus veículos. Na Suécia, aqui, as pessoas acabam sendo induzidas, né, à blindagem dos seus veículos, sendo que os mais abastados acabam criando verdadeiras milícias particulares, né, já que o Estado não lhes dá segurança suficiente. É importante, né, nunca perdermos de vista que o tributo é meio e não fim, né? Ele não existe nem para agulhar a carne do contribuinte, nem para escorchar o contribuinte abarrotando de dinheiro as burras, os cofres públicos. Não, o tributo existe para que o Estado tenha os meios financeiros que lhe permitam alcançar os fins que lhe são assinalados, seja pela Constituição, seja pelas leis. Então a dogmática tem muito a contribuir nesse campo, inclusive fazendo com que os impostos, só para citar um exemplo, atendam ao primado da capacidade contributiva, né, para que eles sejam graduados de acordo com a capacidade econômica dos contribuintes, para que a contribuição de melhoria venha cobrada, mas priorizando os especuladores, né, que se beneficiam com a valorização dos seus imóveis causada por obras públicas, né? Não me parece que a contribuição de melhoria deva ser exigida daquele indivíduo que a duras penas construiu uma casinha num bairro periférico e que agora, né, essa casinha se valorizou porque finalmente chegou à infraestrutura básica, né, infraestrutura necessária para que todos tenham dignidade da pessoa humana. Então cabe ao legislador modular as alíquotas, né, alíquotas mais gravosas para a multinacional que comprou uma vasta gleba à espera da valorização que mais dia, menos dia, acaba vindo sob a forma de asfalto, luz elétrica, saneamento básico, né? Deixando de lado quem realmente comprou o terreno que vai lhe permitir morar, né? No primeiro momento morar mal, em momento subsequente morar com dignidade, né? Em atenção ao princípio da dignidade da pessoa humana, que é um dos valores mais importantes, né, que a nossa Constituição encampou. Aliás, esse valor está estampado no próprio preâmbulo da Carta Magna e é um dos fundamentos da República Federativa do Brasil. Tudo isso está na Constituição brasileira. Tirante um que outro excesso, que tecnicamente, né, é chamado de ativismo judicial, a jurisprudência em matéria tributária é de boa qualidade, né? Às vezes deixa de aplicar a lei para aplicar diretamente a Constituição, especialmente os princípios constitucionais que são de eficácia plena e aplicabilidade imediata, conforme reza, diga-se de passagem, o parágrafo 2º do próprio artigo 5º de nossa Carta Magna, né? Então eu vejo com bons olhos essa preocupação do Poder Judiciário em dar plena eficácia aos princípios constitucionais, mesmo quando eles não são explicitados por leis, né? Agora, não aprovo excessos, né? O juiz, em rigor, não julga a lei, ele julga segundo a lei. É claro que, ao julgar segundo a lei, ele pode e deve lhe dar uma interpretação conforme a Constituição. Era Kelsen que dizia, né, que toda norma jurídica encerra uma moldura dentro da qual cabem diversas interpretações. Dentre as interpretações possíveis, o bom magistrado, a meu ver, deve optar pela interpretação que se coaduna, né, com os grandes princípios constitucionais, né? O que às vezes eu censuro, né, em algumas decisões judiciais é que elas vão além da prova dos autos, né? Não vamos esquecer daquela elementar lição jurídica, no sentido de que o que não está nos autos não está no mundo, né? Costumo dizer quase sempre
que o julgador coloca em sua decisão dizeres do tipo não é crível que, é porque a prova dos autos não sinaliza nesse sentido, mas ele, por intuição, por dedução, por ser um homem experiente, por uma questão de bom senso, afinal todos estamos assistidos de bom senso, como ensinava Descartes, ele não acredita que aquilo não tenha acontecido. Mas se aquilo não está provado pelos meios em direito admitidos, a meu ver, não cabe ao juiz passar por cima da prova, né? Ou criar ele próprio a prova com base em suposições, em intuições. Não é? Isso realmente eu censuro. Mas, de um modo geral, eu acredito, eu estou convencido de que a jurisprudência em matéria tributária no Brasil é de ótima qualidade. Acho que no Supremo Tribunal Federal deve haver grandes juristas, né? E os grandes juristas trafegam também pelo direito tributário. Então não há necessidade de alguém ir para o Supremo com o rótulo tributarista. Mas, como o nosso direito tributário é um direito constitucional e como o Supremo é uma corte constitucional, para lá devem acudir estudiosos do direito constitucional, do direito público, que também, né, tenham familiaridade com questões tributárias. Né? Tributarista, na acepção estrita do termo, houve poucos no Supremo. Né? Eu me lembro do professor Aliomar Baleiro. Agora, tivemos e temos no Supremo conhecedores do direito tributário, embora tenham feito carreira acadêmica, né, na área do direito constitucional, na área do direito processual civil, da teoria geral do direito. Né, mas eu acho que o Supremo não precisa necessariamente de um professor de direito tributário. Se houver algum, vou ficar muito satisfeito, sentirei que a minha classe, os estudiosos de direito tributário, está sendo prestigiada. Fundamentalmente, eu me dedico à elaboração de estudos e de pareceres jurídicos. Eu emito pareceres jurídicos, opiniões legais. O parecer jurídico, a meu ver, é um trabalho doutrinário. Costumo dizer, o parecer só deve ser emitido quando o parecerista, à pergunta, você sustentaria isso num livro, num artigo doutrinário? A resposta for sim. Se a resposta for, não, num artigo eu não sustento essa opinião, num livro menos ainda, então o parecer não deve ser dado. Né? Então é importante que o parecerista só dê a sua opinião, né? Enfim, só elabore o seu trabalho quando ele concorda com a tese. Isso não significa que ele acerta sempre. O parecerista, ser humano que é, erra com frequência, mas se ele erra, o faz achando que está acertando, né, com convicção íntima de que aquele é o melhor caminho. Até porque o maior patrimônio do parecerista é a sua credibilidade. Né? Eu faço o possível, e como eu, né, todos, né, especialmente esses que já foram citados, né, só damos o parecer quando realmente convencidos de que aquela é a melhor tese. O advogado tem uma faixa de liberdade um pouco maior, dentro dos limites da lealdade, da ética, ele procura acautelar os interesses do seu cliente. Claro que ele não vai falsear a prova, não vai litigar contra a expressa disposição de lei, isso ele nunca fará, um bom advogado. Mas ele optará sempre pela corrente mais favorável ao seu cliente, pela jurisprudência, né, mais benigna para os interesses do seu cliente. Assim agindo, ele está no seu papel de advogado, está falando pelo cliente, né? Advogar é falar pelo outro, então ele tem um pouco mais
de liberdade. Eu, circunstancialmente, advogo também. Em geral, alguém que ficou satisfeito com o parecer, que ajudou a formar o convencimento do juiz, às vezes me pede, né, para cuidar de algum caso, né, e aí eu faço. Mas eu diria que 90% da minha atividade é de consultoria, de pareceres, né, como o meu próprio escritório, que é Modesto Revelli, né. Eu tenho, em rigor, uma biblioteca, né, porque eu aqui me dedico à elaboração de estudos, de pareceres. Raramente recebo clientes, eu recebo amigos, né, justamente o caso, ou alunos, né.